Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu estou muito feliz de estar mais um dia, irmãos, de pé, podendo falar da palavra de Deus ao seu coração. Então, fique comigo, abra sua mente e seu entendimento para a palavra de Deus, irmãos. Se concentre, eu creio que Deus vai trazer a revelação dessa palavra poderosa. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo de número 121, é um salmo muito conhecido. Acredito que todos vocês já ouviram pelo menos uma vez na vida, mas Deus tem algo muito lindo para falar para mim e para você no dia de hoje. Amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glórias a Deus, que salmo lindo, meus irmãos. E eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu quero que você leia junto comigo, mas agora de primeira pessoa, você falando para você. Vamos lá? Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra à minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada, a minha saída, desde agora e para sempre. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Essa é uma promessa. Esse é um louvor que foi escrito para Deus, que é uma promessa na minha vida e na tua vida. Ela está viva até hoje, irmãos. E hoje nós vamos entender um pouquinho desse hino. Amém? A gente vê que ele começa dizendo que o socorro vem do Senhor. É muito comum o ser humano, quando ele está em desespero, quando ele está com medo, quando ele está em extrema dificuldade, ele querer se apoiar em algo. A grande maioria daqueles que têm sabedoria e discernimento se apoia em Deus. Mas tem muita gente ainda, meus amigos, que ainda coloca a sua fé, a sua crença, a sua confiança em coisas que não pode socorrer. Então aqui a gente vê que esse salmista que escreveu esse hino, irmãos, ele foi escrito, como a gente já havia dito no salmo anterior, que é um salmo de romagem. Eles cantavam esse salmo. Eles iam cantando, o povo de Deus, os israelitas, eles iam ali através da sua jornada, que eles iam até a cidade santa, onde havia as festas do Senhor, eles iam no percurso cantando. Aqui a gente vê que revela os pensamentos do coração daquele povo. Aqui eles estão focados, sabe, na adoração ao único verdadeiro Deus e protetor do seu povo escolhido. Então a gente vê que mesmo quando eles subiam ali para participar do louvor coletivo, que era todo aquele povo, várias nações, vários povos que estavam indo num só lugar a adorar o verdadeiro Deus, a gente vê que todas essas pessoas dos países, o tom desse hino aqui ele é profundamente particular, irmãos. Aqui ele reflete os pensamentos do autor. E por seu uso pelos outros, de cada adorador que olhava para Jerusalém, eu fico imaginando essa cena do norte, do sul, do leste, do oeste, se concentrando até Jerusalém, esses povos indo, talvez ali, eu imagino que eles saíam de suas casas, talvez com dificuldade, talvez com tristeza, talvez com fome, mas a fé deles estava em adorar a Deus, irmãos. Então dá para imaginar os adoradores, sabe, ali de Dan, eles caminhando para o sul, enxergando de longe ali o monte do templo, e ali eles entoavam esse louvor. Ao mesmo tempo, famílias lá do sul, lá de Judá, também andando e olhando para o norte, e ali eles ficavam felizes
ao avistar Jerusalém, e eles iam cantando o mesmo salmo. Então, sabe, eu fico imaginando todo o processo que o povo de Deus passava, como nós passamos até hoje, irmãos. A vida não é fácil para ninguém, todos nós temos dificuldades, temos, sabe, problemas do dia a dia, injustiças da vida, calúnias, mentiras, sabe, como foram citadas lá no salmo anterior. Mas aquele povo, irmãos, quando eles avistavam o Monte Sião, ali onde eles iam adorar a Deus, sabe, esse louvor vinha à mente deles, as palavras vinham até os lábios deles, saía do coração, e eles adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Então esse salmo aqui ele inicia com uma pergunta, que ela vai ser respondida nos versos posteriores. Olha só que ele pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde é o socorro teu, meu irmão? De onde vem? Aqui a própria pergunta, que sugere a resposta. Esse adorador ele não procura a resposta dos homens ao seu redor, nem das suas próprias maquinações. Ele simplesmente olha focado para Deus, irmãos. Ele olha simplesmente para cima, sabendo que o único realmente capaz de oferecer socorro nos momentos de mais angústia, de tribulação, é o próprio Senhor. É a mensagem que ecoa, irmãos, em cada linha desse salmo. Essa mensagem que ecoa até nos dias de hoje: de onde vem o meu socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, é muito forte isso. Você consegue imaginar? Você consegue ter o discernimento dessa palavra? Uma pergunta já sucedida de uma resposta: de onde vem o meu socorro? E a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, o único, aquele que fez o céu e fez a terra. A gente vê, irmãos, que ao longo da história, os seres humanos, eles sempre vêm rejeitando, irmãos, o verdadeiro Deus. Eles vêm inventando seus próprios deuses. Quantas vezes nós vemos aqui próprio na palavra de Deus, o Senhor sempre ali abençoando o teu povo, livrando o teu povo, tirando da escravidão, preparando uma terra prometida, e o povo sempre criando algo para adorar no lugar de Deus, irmãos. Usando de imagens, usando de artifícios, usando de coisas para substituir Deus, ou para chegar no caminho de Deus. Irmãos, os povos ali ao redor de Israel, eles adoravam ídolos, falsos e impotentes deuses que nunca criaram nada e jamais salvaram alguém. A gente tem que ter o total discernimento disso, irmãos. Ninguém substitui Deus. Ninguém faz serviço para Deus. Deus não precisa de imagens, Deus não precisa de intermédios. A própria palavra de Deus fala que Deus ele abomina. Ele abomina a idolatria. Ele abomina. Ele não aceita. A comunicação nossa com Deus, ela é reta. Ela é direta. Não tem intermédio. Não tem ajudinha de anjo, não tem ajudinha de santo, não tem ajudinha, irmãos. Basta simplesmente a gente rasgar o nosso coração e falar com o Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então aqui, quando esse povo de Deus, eles buscavam respostas, ajuda em falsos deuses, em idolatrias, em imagens, irmãos, aquele povo sempre sofria, pagava alto preço, porque Deus simplesmente deixava eles ir por esse caminho. E ali, quando eles começavam a se estrepar cada vez mais, quando eles começavam a sofrer por causa dessas atitudes, dessas ações, irmãos, eles se tornavam escravos de outros povos, porque Deus simplesmente eles se afastavam da mão de Deus. Não era nem Deus que tirava a mão sobre eles se afastavam. Porque o prazer de Deus sempre foi estar no meio do povo, sempre foi em abençoar os teus filhos, sempre foi abençoar a humanidade. Mas o povo de Deus, a humanidade sempre, colocou essas coisas na cabeça de inventar próprios deuses, inventar imagens, inventar santos, inventar idolatrias, irmãos. E não é eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus, se você for ler as Escrituras, se você for estudar sobre isso, você vê que Deus abomina. Então, ali,
Israel era um povo ele foi um povo privilegiado com uma relação íntima com Deus, o Criador do universo, sabe? O onipotente Deus. Ele é capaz de socorrer aqueles que o buscam, irmãos. A palavra de Deus fala que nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo. Não há nada que fica oculto. Irmãos, se a palavra de Deus fala que Deus, a glória de Deus, a presença do Senhor preenche a terra, Ele está em todos os lugares. Se você abrir o teu coração, se você for sincero, se arrepender do mal e conversar com Deus, irmãos, Ele vai te ouvir. Sabe, eu tenho aprendido no longo desses anos que o Senhor está me forjando. Eu falo, sabe, sem sombra de dúvida, sem vergonha, todas as vezes, irmãos, todas as vezes, sabe, quando eu piso na bola com Deus, quando eu começo a me fraquejar na fé, quando eu cometo algum tipo de pecado, o Espírito Santo sempre me alerta, irmãos. O Espírito Santo de Deus sempre alerta os teus filhos. Ei, não pode fazer isso. Esse não é o caminho correto. Isso não vai te fazer bem. Irmãos, é tão lindo você ter uma intimidade com Deus. É tão precioso você poder ouvir a voz do Senhor. E algo que eu aprendi, sabe, em torno de 3 anos que eu estou me aprofundando na presença do Senhor, é muito fantástico de você poder ter essa percepção. Quantas vezes eu começava a ficar fraco na fé, ou eu começava, ficar relaxado, aí eu colocava a mão na minha mente, eu falava: Senhor, repreende da minha vida todo empecilho, todo bloqueio, porque o inimigo, irmãos, ele sempre vai tentar colocar bloqueio na tua mente, no teu coração, para interromper a tua comunhão com Deus. Esse é a finalidade do inimigo. Primeiro, o que ele faz? Ele vai te afastar de Deus, criar um bloqueio para que você não converse com o Pai. E não é porque o Pai não quer conversar com você, Deus não quer conversar com você. Sabe o que é, irmãos? Isso é muito importante eu e você aprender. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e entrou nele o pecado da humanidade, a iniquidade do povo, todo o mal da terra, presente, passado e futuro, irmãos, estava nele. Quando entrou sobre o corpo de Jesus, a palavra de Deus fala que o próprio Pai, Deus, virou o rosto para o seu Filho, porque o Pai é santo, o Pai é poderoso, e o Filho estava em iniquidade, estava com o pecado da humanidade, ele estava carregando, ele estava pagando o preço para vencer a morte, vencer o pecado, irmãos, e Deus virou o rosto, porque há uma grande separação da divindade, da santidade de Deus e do pecado. É a única coisa que nos afasta, que nos separa, irmãos. Então, quantas vezes a gente começa a ficar fraco na fé, a gente começa a fazer as coisas relaxadamente, ou a gente começa a ter algum tipo de pecado. Irmãos, não é só simplesmente roubar, matar, viver em fornicação, viver, adultério. Não é só isso não, irmãos. Isso são o que os nossos olhos entendem por gravidade, mas existe muita coisa que nos afasta de Deus. Uma delas é falta de tempo. Se nós não temos tempo para Deus, como que nós vamos encontrar Deus, irmãos? Como que nós vamos agradar ao Senhor e vamos ter intimidade com Ele? Se a gente não para 10 minutos do nosso tempo para conversar com Deus, se a gente não dobra os nossos joelhos para conversar com Ele, a gente vê que, olha só que interessante, como que vai vindo a revelação na mente. Hoje a gente vê um relacionamento de pai e filho. Você vê como que o mundo está conturbado, está desvirtuando a realidade, a essência da família. A gente vê hoje um filho que fica quanto tempo sem falar com o pai ou travar uma conversa sadia, gostosa. A gente vê uma vida monótona, o filho entrando na casa: oi pai, oi mãe, boa noite, tchau. E não tem uma conversa, irmãos. Eu pude viver um pouco disso na minha adolescência, conversando com os avós, conversando com a mãe, tendo tempo de olhar para o olho, conversar, desligar. E isso eu tenho feito até algumas vezes, eu falo para você porque eu também me incluo nisso, irmãos. Tempo que a gente se desliga da internet, do entretenimento, que você senta no chão
sabe, no seu quintal, e você fica conversando com a tua esposa, com teu marido, com teu filho, desligando de tudo, simplesmente conversando coisas sadias. Você está entendendo a diferença de você tirar um tempo para alguém que você ama? Então, irmãos, aqui esse povo fazia isso. Eles se desligavam de todos os seus problemas, de todas as suas tarefas do dia a dia. Eles se desligavam de tudo, eles só colocavam uma coisa na mente deles: vamos adorar ao Senhor. Eles saíam de suas casas, eles iam por um caminho longo, muito extenso, às vezes semanas de caminhada, e ali eles iam adorando até chegar no monte, até chegar no templo do Senhor, para render louvor e aleluia ao Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender que nós precisamos ter essa essência dentro de nós, uma essência de adorador. Porque a insegurança do adorador se compara a uma pessoa preocupada com a invasão de inimigos ou ladrões, irmãos. Só consegue dormir se tiver confiança que alguém está vigiando. Não é isso que a humanidade hoje está vivendo? Mas a gente tem que entender, que, irmãos, que os vigias humanos podem ser negligentes, podem cochilar também, podem dormir. Quando devem proteger as pessoas na casa ou na cidade. E Deus, irmãos, ele é comparado ao guarda. É um guarda que nunca falha no seu trabalho. O guarda de Israel que nunca dorme, que nunca cochila, irmãos. O ser humano pode falhar, mas Deus não falha. Deus não falha. Então, vamos parar de colocar nossa confiança na força do braço do homem. Vamos parar de colocar nossa fé, nossa confiança no que o dinheiro compra. Nós temos que colocar em primeiro lugar, irmãos, o Deus de Israel. Porque aqui ele fala no verso 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele. Pois ele não dormitará. Aquele que te guarda é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, olha a profundidade dessa palavra. Os homens podem fornecer proteção contra algumas ameaças, claro que pode, isso é comum. Mas o Onipotente, somente Ele, é capaz de proteger o seu povo contra todos os tipos de perigo existentes, irmãos. Sejam terrestres ou sejam espirituais, físicos, espirituais, celestes, qualquer tipo de ameaça, de perigo, irmão, só Ele tem o poder de nos livrar. Ele diz aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Vocês lembram do povo no deserto? Quando Deus resgatou eles da mão dos egípcios e Deus levou eles para o deserto, para ali eles serem lapidados, serem libertos da escravidão da mente, não só do corpo físico, mas da mente também. Eles passaram ali por 40 anos, irmãos, por falta de fé, por falta de obediência. Talvez eles passariam algumas semanas ali pelo deserto, irmãos, o processo completo até chegar à terra prometida. Mas por causa do coração duro, da obstinação daquele povo incrédulo, eles passaram 40 anos, irmãos. E esse verso aqui lembra muito. De dia não molestará o sol. Nós lembramos que ali Moisés caminhando com aquele povo, a palavra de Deus fala que de dia tinha uma nuvem muito grande que cobria aquele povo todo. Irmãos, eram milhões de pessoas. Você imagina o tamanho da nuvem guardando aquele povo da luz solar, para que eles não viessem a ser danificados. E de noite, nós sabemos que no deserto está 40, 50 graus de dia, de noite é 0 graus. É o extremo, porque a areia ela não absorve o calor do sol. Então de noite fica muito frio. E a palavra de Deus fala que até de noite o Senhor guardava eles. De noite tinha uma coluna de fogo que esquentava milhões e milhões de pessoas. Quem é esse Deus? Quem é este Deus que até o mar lhe obedece, até a tempestade se acalma? Irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Séculos depois dessa composição, irmãos, a composição deste salmo,
O apóstolo Paulo mostrou a mesma confiança na proteção divina do Senhor, oferecida por Jesus ao seu povo. Vamos dar uma lida? Lá em Romanos 8:38, o apóstolo Paulo enfatiza isso para nós. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, glórias ao Senhor. Olha o poder, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Você consegue ter discernimento dessa palavra, que nada pode nos separar da vontade de Deus, a não ser eu e você, irmãos. A não ser eu e você. O único que tem o poder de impedir o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos, irmãos. Nós mesmos, porque nosso Deus, Ele é cavaleiro. Ele é cavaleiro, Ele não invade, Ele não obriga, irmãos. Ele tenta nos tratar com amor. É com amor que Deus tenta nos tratar. Mas é certo que quando nós agimos com desobediência, com falta de responsabilidade, nós pagamos por isso, claro que sim. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as que vão vir, nem os poderes, tá? Ele está falando de tudo, está generalizando. Nem a altura, nem a profundidade, físico, nada, nem qualquer outra criatura, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito lindo esse amor que Deus tem para comigo e para com você. Por que nós vamos ser ingratos a tudo isso, irmãos? Por que o ser humano é ingrato a tudo isso? Um Deus tão grandioso, que enviou o teu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, que estava junto a Ele desde a criação de todas as coisas, e Ele entregou o Senhor por mim e por você. E Ele continua, irmãos, com a tua infinita misericórdia, benevolência, longanimidade. Deus querendo trazer o bem para a humanidade só querendo buscar as coisas do mal. A gente vê que está se esfriando o amor cada dia mais, irmãos. Hoje o povo não quer mais saber de Deus, não. Eu vejo nitidamente a frieza no povo, a frieza na humanidade, irmãos. Hoje está uma loucura, todo mundo, cada um por si, todo mundo virou individualista. Hoje é raro as pessoas que pensam no próximo. Esses que pensam estão em extinção, irmãos. São poucos, são muito poucos mesmo. E quando você encontra uma pessoa dessa, é tão gratificante poder conversar, é tão gratificante de poder compartilhar, é tão gratificante de poder estar perto de uma pessoa que é benevolente, que tem as características do Senhor, irmãos. Eu não estou falando de religião, não, eu estou falando de caráter, eu estou falando de pessoas que têm a bondade no coração, têm a vontade de servir, irmãos, não de só servir. A humanidade hoje só quer ser servido, eu quero ser servido. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso, irmãos. Jesus veio até a terra para nos ensinar que nós devemos servir. Indiferente para quem seja, irmãos. Indiferente de quem seja. Nossa obrigação é servir. E isso tem que ser uma característica dentro de nós, tem que ser algo espontâneo. Não por obrigação. Tem que ser algo espontâneo, temos que fazer com amor. Porque Deus, irmãos, Ele é capaz de proteger os fiéis de todo tipo de ameaça, em todos os momentos da vida. Como o salmista que está dizendo na conclusão desse hino, desse louvor: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. É algo eterno, irmãos. A tua saída e a tua entrada está sendo guardadas por Deus. Se você estiver na vontade do Senhor, se você estiver debaixo das mãos do Senhor em obediência, irmãos. Temos que estar em obediência. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo estava na casa de teu pai, ele tinha de tudo, certo? Ele tinha um irmão também, certo? E ele vivia ali ao lado do pai, e o pai guardava ele de todas as coisas. E quando o filho ali deixou
aquele sentimento crescer no teu coração e ele preferiu se aventurar ao mundo, ele preferiu querer conhecer as coisas desconhecidas, conhecer aquilo que não era para ele. Mas o seu pai deixou, irmãos. O pai tinha poder ou não tinha poder para segurar o filho? Tinha. Mas o pai deixou. Assim nosso Deus é também, irmãos. Se você quiser se aventurar, mexer com coisas perigosas, se você quiser se aventurar fora da presença de Deus, Ele vai te avisar que isso não é bom para você. Mas se ainda assim você quiser, Ele vai te permitir. E a palavra de Deus diz lá sobre essa parábola que quando o filho perdeu tudo, irmãos, porque tudo que é longe do pai acaba. Tudo que é longe do pai, irmãos, desfalece, não suporta. E a palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele se encontrou à beira do abismo, ele se encontrou em desespero. Ele tinha tudo com o pai, ele servia ao pai, ele estava com alegria ao pai. E quando ele menos esperava, quando ele caiu em si, ele estava cuidando de porcos, de uma manada de porcos. E ele estava com tanta fome que ele desejou até comer a comida dos porcos. Foi que a mente dele, através do Espírito Santo de Deus, fez ele lembrar que com o pai ele tinha tudo o que ele precisava. E ele voltou arrependido, irmãos, sem saber o que falar para o pai. Ele estava com medo, ele estava inseguro, não sabia o que o pai iria falar com ele. E a palavra de Deus fala que ele estava ali discursando, ele estava ali tentando memorizar algum discurso plausível para que o pai pudesse aceitá-lo de volta. Irmãos, você consegue ter discernimento de um filho que realmente não conhecia o pai conhecia o filho, mas o filho não conhecia o pai. Assim somos nós, irmãos. O nosso pai nos conhece de cabo a rabo, nos conhece por completo. Até coisas que nós mesmos não temos conhecimento, o pai conhece. Mas muitas das vezes, irmãos, eu e você não conhecemos o pai como ele realmente é. Porque a gente não mergulha no teu rio, irmãos. Porque a gente fica andando somente sobre águas rasas. A gente não mergulha na presença do Senhor. O que é mergulhar na presença do Senhor, meus irmãos, meus amigos? É você viver uma vida de integridade, é você viver a vontade de Deus. É você viver para Deus, não para você. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que perder a tua vida ganhará. Nós vivemos na contramão deste mundo, irmãos. Perder minha vida é perder as minhas vontades, os meus desejos carnais, aquilo que eu acho que é certo. O ser humano, a carne do ser humano só quer as coisas materiais, as coisas visíveis. E Deus tem para nós só as coisas espirituais, aquilo que os nossos olhos não enxergam. Mas o nosso espírito tem o discernimento e tem a vontade daquilo. Nós temos que aprender, irmãos, a vivermos a vontade de Deus. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem aquilo que nossa mente, nosso coração ainda nem almejou. Deus tem o melhor, infinitamente mais do que a gente pede ou que a gente necessita. Deus tem muito mais, irmãos. Muito mais. São tantas coisas que eu posso falar aqui para vocês através da palavra de Deus, irmãos. O que Deus nos ensina a esperar o tempo, a obedecer ao Senhor. Lembra de Abraão? Quando Deus falou que da semente de Abraão seria feliz todas as famílias da terra. Que a descendência de Abraão seria maravilhosa. Como as estrelas do céu e a areia do mar. Infinita, irmãos. Bendita seria a família através da semente de Abraão. Deus prometeu algo para Abraão. Ele tinha mais de 70 anos de idade. Hoje um homem e uma mulher de 70 anos de idade, irmãos, é impossível eles terem um filho pela razão humana. Mas para Deus nada é impossível, irmãos. Deus prometeu e Ele iria cumprir. Ele cumpriu. Mas certo tempo, angustiados, Abraão e Sara, eles ficaram ali, perplexos com aquilo. Meu Deus, cadê meu filho? Será que não vai vir? Eles estavam cansados de esperar, irmãos. Entenda, o tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. A palavra de Deus diz que um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Deus não vive o nosso tempo, Deus não vive o nosso mundo, irmãos. As coisas do Senhor são espirituais. São muito maiores do que o nosso. Tudo em Deus é maior do que nós, irmãos. E quando, por uma falha de Abraão e de Sara,
ele se deitou com a serva de tua mulher e gerou a Ismael, irmãos. Ali eles tiveram um contratempo. Deus não amaldiçoou eles, pelo contrário. Deus também abençoou a Ismael, mas teve consequências, irmãos. Teve consequências. A gente vê esse povo brigando até hoje. A descendência de Ismael e de Abraão. Se você estudar a história, o contexto, você vai ver. Por causa de uma atitude errada, uma atitude ruim. Mas Deus continuou com a promessa na vida de Abraão. Deixa eu te falar algo, irmão. Deus, ele não muda o que ele te prometeu. Ele é imutável, irmãos. O que ele te prometeu ainda está de pé. Basta simplesmente você colocar em posição de filho. Basta simplesmente você colocar em posição de adorador. Basta simplesmente você dispor do seu tempo para você buscar as coisas dos céus. Porque a palavra de Deus fala para nós buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. As demais coisas é tudo, irmãos. As demais coisas é a sua família, é o seu trabalho, é o seu lazer, é as suas preocupações, é todas as coisas. Ele falou que vai te abençoar. Mas primeiro você tem que buscar a vontade do Senhor. O que Jesus fazia? Todo o tempo ele buscava primeiramente a vontade do Pai, não a dele. Ele era ser humano como eu e você. Tinha necessidade, tinha dificuldade, tinha dor. Ele venceu tudo, irmãos. Por mim e por você. Porque ele não estava na força do seu braço, ele estava na força do Pai. E assim ele nos ensinou para que eu e você vençamos também, façamos coisas maiores do que ele mesmo fez, o Todo-Poderoso, em forma de ser humano. Basta simplesmente a gente mergulhar nos rios do Senhor, nas águas do Espírito Santo, e você vai viver algo sobrenatural, irmãos. Entenda o que o Senhor está falando para mim e para você, entenda. Se você mergulhar neste rio, Deus vai te revelar coisas que é só para você, não é mais para ninguém, para você. Você vai poder viver coisas, experiências maravilhosas. Você vai ver a mão do Senhor ao teu favor, te abençoando e te guardando, e te usando para salvar vidas. Essa é a maior tarefa que todos os seres humanos têm hoje em dia, eu e você, irmãos. É salvar almas, é salvar vidas. Temos que ter isso como objetivo principal. Amém. Então, irmãos, aqui a gente vê que a confiança de todos os servos de Deus ali não se limitava a algum momento, a algum problema específico, a algum momento que eles estavam passando por aflições, sabe? Não, pelo contrário, era a certeza da proteção divina que sustenta a esperança eterna de todos que confiam em Deus de fato. Temos que confiar e entregar nas mãos do Senhor. Eu vejo muito hoje em dia, e eu falo até por mim, irmãos, eu demorei muito para começar a compreender de fato como que a palavra de Deus funciona. Irmãos, quando eu falo assim, vou confiar no Senhor, é confiar no Senhor. Não é colocar na mão do Senhor, passa uma semana, você não vê resultado, você vai e tira o que ele tenta fazer por você mesmo. Não é assim que funciona. Confiar no Senhor, irmãos, pode levar tempo. Geralmente leva anos. Eu não sei. Para cada um é algo, mas na minha vida, irmãos, Deus me prometeu coisas maravilhosas. É coisas sobrenaturais. Se fazem 3 anos que Deus começou a me prometer algo maravilhoso do lado de minha esposa. 3 anos. Irmãos, é tão lindo. Por mais que muitas coisas ainda não aconteceu, mas eu tô vendo que eu tô caminhando pro cumprimento delas. É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós estamos num processo. Eu e você temos processos. Deus nunca vai entregar nada na nossa mão se nós não estivermos preparados. Nós temos que estar trilhando esse caminho de adoração, irmãos. Temos que continuar caminhando com foco na cruz, que é o nosso Senhor. Temos que entender, irmãos, que é necessário nós tomarmos uma postura diante de Deus verdadeira. Eu demorei
20 anos da minha vida para tomar uma postura verdadeira. 20 anos, irmãos, é muito tempo. Muito tempo. 20 anos. E eu posso falar para você que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. 90% da minha vida é choro. Mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou chorando de noite e de dia eu estou dando alegria. Eu estou chorando de noite, irmãos, e de dia eu estou sorrindo. Eu estou chorando pelas coisas que não acontecem. Estou chorando pelas dificuldades que vêm, me afrontam, mas eu estou sorrindo porque eu vejo Deus dando livramento. Eu consigo ver Deus fazendo esse cumprimento aqui, ó. Eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? E a resposta está aqui, ó. E essa resposta, ela se concretiza na minha vida todos os dias. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele, irmãos. A minha confiança está nele. Está simplesmente nele. Há um ano atrás o Senhor me tirou do meu trabalho para mim viver essas experiências. Ele mesmo falou: eu vou fechar uma porta na tua vida. Não vai ser fácil. Eu não vou deixar você passar fome. Eu não vou deixar faltar nada na tua casa. Mas não vai ser fácil. Você vai ter que ser disciplinado, irmãos. E juntamente com minha esposa, que passa um grande processo de libertação. O testemunho da minha esposa é muito forte, irmãos. É muito forte. Tudo que minha esposa passou na vida dela. E hoje eu vejo o Senhor reconstruindo a vida da minha esposa e a minha vida. Eu vejo o Senhor estruturando novamente para que nós possamos ter condições de ajudar outras pessoas. Você consegue compreender isso? Saber viver a total dependência do Senhor. Aquele povo lá, eles estavam aprendendo a viver total dependência do Senhor, irmãos. Aqui apóstolo Paulo, que falou lá em Romanos 8:38, ele aprendeu a viver total dependência, irmãos. A total dependência. Apóstolo Paulo, irmãos, quando ele se chamava Saulo, ele era grande, ele era temido, ele vivia no meio dos príncipes, ele era um homem douto, ele era um homem muito inteligente, muito rico, de família nobre. Ele tinha tudo aos teus pés, estudou nas melhores faculdades, ao lado de Gamaliel, um dos principais professores, mestres daquele tempo, irmãos. Era nata, ele era nata, ele era a elite do povo. E quando Jesus se apresentou para aquele homem a caminho de Damasco, irmãos, caiu a escama dos olhos dele, caiu as escamas dos olhos dele. Ele ficou cego por algum tempo, alguns dias, mas o Senhor logo trouxe de volta a visão dele, e a visão dele estava totalmente transformada. E ele viveu até o último dia da vida dele, irmãos, servindo ao Senhor com integridade. Por isso que ele falou isso aqui: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me interromper a minha adoração, nada pode parar, me calar de adorar a Deus. Nada, irmãos, nada pode nos calar, irmãos. Não é dificuldade, não é o desemprego, não é aflição, não é o vale, não é o deserto, nada, irmãos, pode calar a nossa voz. Nós temos que adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente sabe, do que nós estamos vivendo no presente. Não, irmãos, temos que estar com os olhos fitados no Senhor, no monte do Senhor, aonde está o Senhor, no seu santo templo, no teu trono de glória e poder, irmãos. Temos que ter a total confiança no Senhor, nada mais do que isso. Porque no final da sua vida, irmãos, encarando a certeza da morte por causa da sua fé, o apóstolo Paulo, ele mostrou essa confiança. Quando ele enviou aquela carta lá em 2 Timóteo 1:12, ele disse: sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glórias a Deus. Você tem depósito com Deus, irmãos? Uma coisa que eu tenho aprendido com o meu pastor é criar depósitos. O meu mestre sempre me ensinou: filho, crie depósito com Deus. Crie depósito. A minha vida, quando eu comecei novamente,
trilhar os caminhos do Senhor. Eu coloquei totalmente a minha confiança. Eu vivi o começo maravilhoso, Deus falando, e eu orando, jejuando, clamando, buscando, irmãos. Eu criei depósitos. E quando eu começo a entrar em vale, quando eu começo a entrar em desertos, irmãos, os meus depósitos estão lá. E o Senhor atende a minha oração, porque eu tenho depósitos com Ele. Irmãos, aprenda a criar depósito com Deus. No momento de dificuldade, no momento de aflição, a todo aquele tempo de oração, todos os anos de devoção ao Senhor, de busca com sinceridade, com amor, irmãos, faz a total diferença. Foi isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sei em quem eu creio. E eu estou muito certo que Ele é poderoso para me guardar. Para guardar os meus depósitos até aquele dia, até o grande dia, irmãos. Tem que ser uma vida de santidade constante, irmãos. Constante. Vai vir muitas coisas para tentar tirar o foco. Vai vir muitas coisas para tirar a atenção. Vai vir muitas coisas para criar bloqueio na sua mente, no seu coração, para parar de ouvir a voz de Deus e de buscar a graça do Senhor. Muitas coisas, eu falo por experiências próprias. Todos os dias, irmãos, temos que lutar contra nós mesmos, contra nossas vontades, contra as aflições do inimigo, contra as setas do inimigo, contra as ciladas. Mas, se você sabe em quem você crê, o Deus de Israel, você vence todas as coisas. Irmãos, que possamos olhar para o monte do Senhor e demonstrar a mesma confiança em Deus que todo esse povo aqui, todos esses grandes homens e mulheres de Deus nos ensinam, irmãos. Entenda que o seu socorro vem do Senhor, de nenhum outro lugar, de nenhuma outra pessoa, entidade, seja lá o que for, irmãos. Nada faz intermédio do seu relacionamento com Deus. Creia somente em Deus. Confie somente em Deus. Deus é capaz, Deus é poderoso para todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu estou muito contente em poder falar da palavra de Deus no seu coração. Eu creio que você está absorvendo, você está refletindo em tudo isso. E continue meditando na palavra do Senhor, porque Deus vai continuar falando contigo. Deus tem coisas especiais para você. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Deus tem propósito na tua vida. Deus não fez você nascer simplesmente para viver e morrer, não. Ele tem um propósito na tua vida aqui nessa terra. E eu desejo do fundo do meu coração que você encare com vontade a vontade do Senhor e você consiga vencer todas as suas dificuldades e você cumpra o teu chamado, você cumpra a tua carreira com sabedoria, com força, com honra. E eu sei que Deus vai te exaltar, que Deus vai te abençoar. E a maior bênção de todas, irmãos, não está nessa terra, está na terra que o Senhor nos prometeu, a Nova Jerusalém, onde nós viveremos com Cristo, com nosso Senhor, a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Esse é o Salmos de número 121. Que você passe adiante, irmãos. Não guarde só para si, não. Passe aos teus irmãos, aos teus amigos, aos teus familiares. Compartilhe essa palavra. Muita gente precisa ouvir isso. Muita gente precisa amadurecer. Muita gente precisa, perder a cegueira. Cair as escamas da cegueira religiosa e ouvir a palavra verdadeira, irmãos, que liberta, que transforma o homem, assim como transformou a vida de Saulo para o apóstolo Paulo, assim como transformou a minha vida de Fábio para esse Fábio. Assim Deus vai fazer na tua vida também. Amém? Fique com Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.